Fala galera, tudo bem com vocês? Bem, vamos continuar então com o nosso estudo das propriedades coligativas, só que agora eu vou abrir um parênteses na nossa aula e eu vou mostrar para vocês o que a pressão de vapor tem com relação à pressão atmosférica e a relação entre elas e a nossa temperatura de ebulição da nossa solução ou do nosso solvente, ok? E, consequentemente, o que a pressão atmosférica tem a ver com a altitude, ok? Bem, vamos lá. Primeiro vamos começar com relação à pressão atmosférica, né? Galera, essa pressão atmosférica ela surge a partir da coluna de ar que está acima da nossa cabeça, né? Quanto maior for essa coluna de ar acima da nossa cabeça, consequentemente maior vai ser a pressão atmosférica. Vai ser essa pressão que essa coluna de ar está exercendo sobre a nossa cabeça. Tudo bem? Galera, a nível do mar, a pressão atmosférica é de 760 milímetros de mercúrio, ok? Ou 1 atm. Deixa eu escrever aqui, tá um pouquinho feio, mas dá para entender. É de 760 milímetros de mercúrio, ok? Isso a nível do mar, tá, galera? Quando nós estamos a nível do mar, por exemplo, aqui em Santos, nós temos aí uma maior parte, né, na coluna de ar acima da nossa cabeça e nós teremos uma pressão de exatos 1 atm, ok? Galera, a partir do momento em que eu subo, né? Eu fico em uma maior altitude, por exemplo, lá em São Paulo, por exemplo, aqui em Brasília, por exemplo, no pico do Everest, a coluna de ar acima da nossa cabeça é menor. Consequentemente, se essa coluna de ar acima da nossa cabeça é menor, a pressão atmosférica, consequentemente, vai ser menor, porque a coluna de ar empurrando a nossa cabeça vai ser menor, né? Então, eu vou colocar aqui a pressão atmosférica 2, e aqui eu vou colocar a pressão atmosférica 1, ok? Atmosférica 1, ok? Tá bem feio, mas acho que dá para entender. Sendo que a pressão atmosférica 2 é menor do que a pressão atmosférica 1, tudo bem? Isso acontece porque a coluna de ar aqui é menor, beleza? Tá, professor, mas qual é a relação que isso vai ter, né, com a nossa temperatura de ebulição? Bem, primeiro vamos analisar quando um líquido entra em ebulição, tá? Então vamos lá. Vamos pegar esse líquido aqui, né, que é água, né, aos nossos 20 graus Celsius, né? A 20 graus Celsius, a água tem uma pressão de vapor, né, de aproximadamente 18 milímetros de mercúrio. Tudo bem? A partir do momento que você aumenta essa temperatura, o que você observa? Bem, você observa que essa pressão de vapor do líquido aumenta. E corrobora, né? Isso faz sentido com o que a gente viu na aula passada. A gente viu na aula passada que uma relação entre a temperatura e a pressão de vapor, deixa eu fazer um gráfico aqui. Então você tem aqui uma pressão de vapor e você tem aqui sua temperatura, né? E você viu que essa relação, a pressão de vapor, ela aumentava conforme a temperatura. Quanto maior a temperatura, maior era a pressão de vapor de um líquido, né? E é isso que a gente está vendo aqui. Quanto maior a temperatura, maior vai ser a pressão de um líquido. Galera, o que acontece quando a pressão de vapor de um líquido, né, se iguala à pressão atmosférica? E aí acontece um fenômeno bem interessante. Bem, galera, todas as vezes que a pressão de vapor de um líquido se igualar à pressão atmosférica, o líquido entra em ebulição. Isso é sempre, galera. Sempre que a pressão de vapor, né, a pressão do vapor de qualquer líquido se igualar à pressão atmosférica, que a nível do mar é de 760 milímetros de mercúrio, o líquido entra em ebulição. Então é por isso que a água, por exemplo, a 20 graus Celsius não entra em ebulição. Por quê? Porque a pressão de vapor dela não se igualou à pressão atmosférica. Agora, quando a gente pega lá e esquenta a água até 100 graus Celsius, que é o ponto de ebulição dela, ela entra em ebulição, né? Você começa a enxergar um monte de bolinhas aqui, ela fervendo. Por quê? Porque a pressão de vapor dela se igualou à pressão atmosférica. E isso é muito interessante, porque quando nós temos aqui o nosso líquido, né? E aqui, acima desse líquido está a pressão atmosférica, né? Então, bem feio aqui, mas vamos lá. Se igualar a pressão de vapor do líquido, né, esse líquido entra em ebulição. Então, galera, se eu tiver lá
vamos supor, 100 líquidos diferentes, vai. E todos esses líquidos você observar que estão em ebulição, estão fervendo, significa que a pressão de todos os líquidos são iguais. É de 760 milímetros de mercúrio a nível do mar. Tudo bem? É claro que eles vão ter essa pressão de vapor a temperaturas diferentes, só que a pressão de vapor vai ser a mesma. Tudo bem? Então vamos lá. Como aqui, né, lá no alto, lá em São Paulo, né, a 750 metros de altitude, a pressão atmosférica, né, é menor, né? Vamos supor que aqui a pressão atmosférica seja, vamos lá, vamos exagerar, seja de 600 milímetros de mercúrio, vai. E aqui, lá em Santos, a pressão atmosférica é de 760, né? 760, deixa eu corrigir aqui. 760 milímetros de mercúrio. Ora, vamos lá. Significa que aqui em Santos você vai precisar esquentar mais, né, para que a sua pressão de vapor, né, aumente mais, para que ela se iguale à pressão atmosférica que é maior. Se aqui em Santos a pressão atmosférica é menor, né, você precisa esquentar menos, né? Você precisa esquentar menos para ela atingir uma pressão de vapor que é menor. Consequentemente, aqui em São Paulo, né, o líquido ferve primeiro do que o líquido ferve em Santos. Tudo bem? Só que aqui em São Paulo, o líquido vai ferver a uma temperatura menor e em Santos ele vai ferver a uma temperatura maior. Por que isso? Porque eu preciso aumentar mais a temperatura do meu líquido em Santos para que ele atinja uma pressão de vapor maior, para que ele se iguale a uma pressão de vapor, aliás, desculpa, para que ele se iguale a uma pressão atmosférica maior. Como aqui em São Paulo a pressão atmosférica é menor, eu preciso esquentar menos para que ele atinja 600 milímetros de mercúrio. Ele atinge muito mais rápido 600 milímetros de mercúrio do que 760. Né? A pressão de vapor do meu líquido atinge muito mais rápido 600 milímetros de mercúrio do que 700. Consequentemente, em São Paulo, a água ferve primeiro, né, do que em Santos. Só que aqui em São Paulo ele ferve uma temperatura menor do que em Santos. Galera, consequentemente, se em São Paulo ele está fervendo uma temperatura menor, né, você vai gastar o maior tempo para cozinhar seu alimento. Aqui em Santos, como a temperatura que ele ferve é maior, né, você vai demorar menos tempo, né, para ferver o seu alimento, já que você vai estar colocando ele a uma temperatura maior. Tudo bem? Então, vamos lá, resumindo a sua história. Quanto maior a pressão atmosférica, maior vai ser a sua temperatura de ebulição. Ponto. Quanto menor for a pressão atmosférica, menor vai ser a sua temperatura de ebulição. Aqui, você vai demorar, só completando, menos tempo para ferver, menos tempo para preparar um alimento, por exemplo, e aqui você vai precisar de mais tempo para preparar o alimento. Por quê? Porque a temperatura vai ser menor. Né? Então, aqui você vai precisar de um maior tempo, né, de cozimento. Tudo bem? E, consequentemente, se a pressão atmosférica é maior, né, a altitude é maior também. Desculpa, a altitude não, desculpa, deixa eu apagar aqui. Né? É o contrário. Pronto. A altitude vai ser menor, né, no caso. Né? Então, eu vou colocar aqui altitude. Ok? E aqui, como a pressão atmosférica é maior, significa que você está mais alto, né? Então, vai ser maior a sua altitude, só completando aqui o nosso quadrinho, ok? Bem, então, no geral é isso, galera. Quanto maior a minha altitude, menor a minha pressão atmosférica, eu vou precisar aquecer menos para o meu líquido entrar em ebulição e vou gastar mais tempo para cozinhar meus alimentos. Quanto menor a minha altitude, quanto mais perto do nível do mar eu estiver, maior vai ser a pressão atmosférica, porque maior vai ser a coluna de ar acima da minha cabeça, maior vai ser a temperatura de ebulição, eu vou gastar menos tempo para cozinhar meu alimento, porque a temperatura vai estar maior, ok? Bem, galera, por hoje era só. Muito obrigado e até a próxima aula.